Sejam todos bem-vindos. Vamos aguardando aí quem está entrando. Boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui hoje, iniciando esse grande projeto, né, que é a Advocacia Delas, ao lado dessas mulheres maravilhosas que estão aqui nesse podcast. E antes de passar um pouquinho a fala para elas, apresentar minhas queridas convidadas, muito especiais, eu vou falar só um pouquinho para vocês o que é o projeto Advocacia Delas. O projeto Advocacia Delas surgiu mais ou menos, na verdade já era uma inquietação que eu tinha há um tempo, né? Eu enquanto mulher, eu enquanto advogada, a gente vai trilhando a nossa caminhada e a gente vai percebendo que a gente tem várias mãos que nos ajudam, né? Várias pessoas que estão às vezes num certo anonimato e às vezes preferem até, né, estar nesse anonimato. Mas ao mesmo tempo você observa que são talentos tão grandes, eu como professora também percebo em sala de aula tantos talentos, tantas mulheres maravilhosas. E eu, às vezes, via, poxa, às vezes essas pessoas precisam de uma oportunidade, né, de colocar o seu trabalho. Eu acho que a mulher, ela se diferencia no mercado de diversas formas, na sociedade. Nós, mulheres advogadas, temos um trabalho muito especial com nossos clientes, que só nós sabemos fazer. E eu acho que eu sempre tinha essa inquietação, como é que eu poderia, de alguma forma, mostrar quem são essas mulheres, né? Como essas mulheres atuam, como essas mulheres têm uma participação muito especial nesse mercado. E aí surgiu a ideia da Advocacia Delas, que é um projeto que visa, sobretudo, não só angariar mulheres, mas também divulgar esses talentos, oportunizar que a gente coloque, né, as nossas histórias, os nossos resultados, que a nossa advocacia é diferenciada. E essa foi a ideia. Então, foi esse nome, inclusive, surgiu recentemente. Acho que tudo acontece no momento certo, na hora certa. E aí veio a inspiração, e hoje a gente está aqui, né, nesse podcast, que é o podcast Advocacia Delas, fazendo a estreia desse projeto. O projeto ele tem diversas ações, né, o podcast vai ser uma dessas ações, para a gente bater papo, a gente colocar aqui nossas ideias, nossos anseios, e divulgar também quem somos. E o projeto tem outras ações que a gente já convida todas as mulheres a participarem. Aos poucos a gente vai divulgando, né, que ações são essas. E eu queria dizer que o projeto Advocacia Delas é um projeto nosso. É um projeto pensado, claro que foi pensado por mim, mas quando eu compartilho, desde que eu compartilhei agora nas redes sociais, todo mundo, nossa, que maravilha, eu quero participar também, eu sempre pensei nisso, eu sempre achei. E é um projeto que é fora instituição, né, extra instituições. A gente tem muitas instituições que nos apoiam, nós mulheres, mas esse era um projeto extra-instituição. Então, é aberto a todos, todos estão convidados a participar. E hoje, com muita alegria, né, eu vou receber aqui as minhas queridas colegas, pessoas que eu tenho muita admiração, que são mulheres advogadas, e a gente vai bater um papo, né, sobre os desafios, as perspectivas, né, desse início da advocacia, vamos falar um pouquinho da nossa história. Então, a gente vai receber aqui hoje, eu sou Lorena Saboia, né, acho que eu nem me apresentei. Sou advogada, professora, tenho uma lida muito grande com o direito ambiental, né? Vou falar daqui a pouquinho um pouquinho dessa história. Mas eu queria que vocês se apresentassem, né? A doutora Ioneide Silva, uma queridíssima advogada, muito competente, está aqui hoje também para falar um pouquinho da sua história. Doutora Starlet Holanda, queridíssima, representando todas as colegas também da Comissão da Mulher, né? Eu tenho uma atuação muito, muito importante na Comissão da Mulher Advogada, daqui a pouco ela fala um pouquinho disso. E a querida, minha ex-aluna, doutora Luísa Buna. Aqui eu tenho uma representatividade de mulheres, né? Então, que é exatamente o objetivo, né, do projeto, que a gente nos apresente, que sejam diversas mulheres, da jovem, a mais experiente, enfim, da que atua no judicial, aquela atuação frente a frente, aquela que atua mais nos bastidores, né, aquela mulher que atua no consultivo, aquela que vai para a lide, enfim. Então, eu acho que essa é a ideia, né, colocar essa diversidade de mulheres, de entendimento, de visões, para que a gente possa, né, mostrar para o mercado quem nós somos. Então, gente, eu vou passar aqui a palavrinha um pouquinho aqui para as minhas amigas, para bater um papo. Estamos tomando um café, você está convidado. Quem está entrando, participe, faça perguntas. Estamos aqui querendo tomar esse café com vocês. Pega o cafezinho de casa também, né? Pega o cafezinho de casa, faz um cafezinho aí, toma um café com a gente. Então, doutora Ioneide, por favor, se apresente. Muito obrigada. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite e dizer
que de fato esse projeto ele não é só seu, mesmo que você não queira compartilhar conosco, ele também é nosso. Já eu tenho né? certeza que, assim como eu, outras mulheres também sonharam e até idealizaram esse projeto, mas não fomos no próximo passo, que é a execução, e agora nós temos a oportunidade de executar juntamente com você. Maravilha. Como eu lhe falei, é um projeto necessário para que nós possamos contar a nossa história, contar as nossas dificuldades, contar também as nossas conquistas, porque conquistas também inspiram. Com certeza. E ninguém mais do que nós sabemos a dificuldade, como contá-las, como passá-la. E dizer que se nós conseguimos, se nós estamos lutando, outras mulheres que se acham incapazes, se acham um grau de dificuldade enorme também, pode alcançar. Eu sou Ioneide Silva, sou casada com o Leonardo, mãe do Leonardo II, sou advogada e fundadora. A mulher dos Leonardos, isso, né? a mulher dos Leonardo, fundadora do QMS Advocacia para Negócio e também sou a gestora de lá. Que maravilha. Doutora Starlet, querida. Boa tarde, né, gente? A doutora já me apresentou um pouco. Em relação ao projeto do podcast, já quero parabenizar, né? Eu fico muito feliz de ter sido chamada para o primeiro episódio e também por ter sido solicitada a pensar um pouco sobre esse projeto com você, né? Nosso primeiro contato foi quando foi visitar a minha subseção de Bacabal e eu achei incrível como a energia da gente realmente bateu de cara, né? Verdade. Até mesmo o meu TCC, que foi em Direito Ambiental, que nem é algo tão comum assim na faculdade, a gente conversando. Foi uma das primeiras a dizer que deveria publicar realmente esse artigo, né, manter público. E eu acho muito importante o projeto do podcast para dar realmente voz às advogadas, né, para a gente estar se apresentando e para a gente também estar tendo essa relação com quem está assistindo a gente, que também tenha dúvidas ou queira compartilhar histórias ou fazer perguntas, para a gente andar de mãos dadas, né? As mulheres andarem de mãos dadas e não se verem ali como uma competição ali entre uma concorrência. Né? A gente se vê realmente como parceiras, né? Porque nós estamos vivendo a mesma coisa. Nós estamos tendo as mesmas lutas também, né? Cada um ali na sua área, no seu nicho, na advocacia, mas nós compartilhamos das mesmas lutas. Me apresentando, eu sou advogada há 1 ano e uns 3 meses, eu acho. Sou presidente da Comissão da Mulher Advogada de Bacabal. Estou aqui em São Luís hoje, vivendo o Colégio de Presidentes, né, que é o colégio que junta todas as presidentes de comissões de mulher advogada do Maranhão. E a gente está vendo o trabalho que foi feito durante o ano e pensando no trabalho que vai vir em 2023 e fazendo essa ligação entre as subseções e a seccional para a gente poder fazer um trabalho de mãos dadas. Maravilha. Starlet falou de Bacabal, eu tenho aqui a obrigação de dar um alô para as queridas advogadas de Bacabal. Minha grande amiga Patrícia Cardoso, maravilhosa, um beijo para você. Doutora Andréa Furtado, presidente da comissão, ou desculpa, presidente da subseção, subseção, né, de Bacabal. Uma grande advogada, uma mulher de destaque no Maranhão, a doutora Marlúcia, a doutora Zilda, a doutora Tasta Rios. Em Bacabal tem mulheres fantásticas, tenho ido muito a Bacabal e assim, cada dia que eu vou eu me abasteço, né? De muitos talentos. E essa é a ideia, né, do podcast, a gente colocar esses talentos aqui, então fico muito feliz. E aqui só fazendo também um parêntese que a Ioneide falou que ela é casada, meu marido vai já brigar que eu não falei que ela era casada. Eu sou casada com o Erlon Christian, um beijo pra ele, ela faz mãe do Henri, e mãe do Bob também, tem o Bob, o cachorro, mas enfim, filha da Fátima, que ela também vai brigar, não falou meu nome. Toda uma linhagem. Beijo, mãe, Fátima, que tá lá em Bacabal. Beijo, mãe, beijo, pai. Beijo, pai. Beijo pra minha irmã. Todo, enfim, mas é muito bom a gente lembrar também de onde a gente vem, né? Quem são as nossas raízes, né? É sempre bom a gente estar ligado com isso, que às vezes a gente esquece, né? Esse detalhe. Lembrar é uma forma de agradecer, né? Exatamente. A gente tem que saber de onde a gente veio para saber onde a gente quer chegar também. Muito bem, é isso mesmo.
Doutora Verdade. Luísa, querida, filha de Vanira, minha É. amiga. Mamãe agora tá morrendo de orgulho. Boa tarde a todos, boa tarde minhas colegas Boa que já tarde. elogiaram essa ideia sensacional da professora Lorena, professora Lorena, minha professora, não tem como ser diferente, doutora Lorena, para os demais, para mim é professora, minha gratidão eterna pelo convite, e assim, é uma honra, né, não tem como ser diferente, é uma das Obrigada. inspiradoras, né, de eu fazer direito, aquela mulher que eu olhei ali, ainda criança, nossa, ela é muito chique, eu quero ser advogada. Então esse convite também guarda toda essa simbologia de onde viemos, para onde vamos e onde estamos hoje. Exato. Sou advogada previdenciarista, atuo também no civil e no trabalhista, uma advogada itinerante. Estou sempre viajando. Um dos motivos, né, que a gente até conversou, que é sobre essa minha experiência de ir e vir. Alô a todos os meus colegas advogados de Barreirinhas, né? E muito obrigada. Viajar para Barreirinhas é bom. 4 horas da manhã, sozinha. Ela partiu Barreirinhas. É assim que ela faz. Vou te convidar, 4 horas da manhã, você pega estrada comigo. Cedo, não tenho essa dificuldade. Toma café em Bacabeira, pega um montão de audiência, um montão de atendimento, aí dorme e acorda e vai de novo e volta pra cá, enfim. E sou casada com o Rafael também, gente, recém-casada. Ai, gente, eu sou a única solteira aqui. Os solteiros também têm coração. E embora não seja uma jovem já advogada, embora eu seja jovem, mas não sou mais jovem advogada, tenho 7 anos de atuação. Mas sou jovem no empreendimento, né? No empreendedorismo, porque tem 2 anos só que abri meu escritório próprio. Antes eu trabalhava para outras pessoas. E, enfim, muito obrigada. Que maravilha. Tá sendo um prazer. Luísa. Muito bom. Ela faz audiência de manhã e de tarde ela vai lá pros lençóis, né? Poxa. A vida que eu pedi a Deus. Vai lá pra A X. grama do vizinho sempre é verdinha. É verdade. Mas que maravilha, gente. E seguindo aqui o nosso podcast, eu acho que é importante, a gente até conversou sobre isso, né, Ioneide, no passado, alguns dias atrás, fala um pouco da nossa história, porque a nossa história inspira, a nossa história é exemplo, a nossa história, de alguma forma, é a mesma história de alguém. Conecta. E a gente precisa colocar essa história, né? E eu confesso a vocês, apesar de ser professora há tanto tempo, né, 14 anos que a gente, em sala de aula, está o tempo todo em conexão com alunos e ex-alunos, etc., mas eu pouco falo da minha história. E eu acho que é tão importante, e nos últimos tempos eu resolvi falar mais, e eu percebo o quanto isso é importante, o quanto que as pessoas gostam, o quanto que as pessoas dizem, nossa, me espelho em você, como é maravilhoso. E a vida não é só, né, não são só alegrias. A gente está aqui hoje, todas nós passamos por muitas dificuldades, muitos desafios, e eu acho que é importante a gente falar um pouquinho disso aqui, né? Então, já começando, falar um pouquinho da minha história. Eu tenho mais ou menos 20 anos de dedicação ao direito ambiental, mas eu não só sou o direito ambiental, né? Antes do direito ambiental, eu, claro, fui uma estudante, comecei com direito, fiz direito e letras, né, juntas, 2 cursos juntos, e acabei deixando letras de lado com muita dor no coração. Tentei voltar, mas já não consegui, porque eu sempre tive uma história de trabalhar e estudar muito ao mesmo tempo, né? Então, quando eu fazia faculdade, eu dava aula particular para conseguir, né, algum dinheiro para ajudar na faculdade. Então, depois que eu comecei direito, continuei, depois que eu me formei, já entrei trabalhando. Então, mas sempre quis muito estudar, sempre tive muito essa vontade de ser pesquisadora, e aí eu dou um alô também aqui para todas as advogadas pesquisadoras. A Starlet falou da história do artigo, é muito importante, porque às vezes você faz uma peça fantástica, por que não publica esse trabalho, né? Sim. E isso também é uma forma da gente se divulgar e contribuir com a ciência. E então, eu, ao longo dessa minha história, eu desenvolvi um pouco isso, né? A docência, que é a minha paixão também, e a advocacia. Ora, eu estava na advocacia pública, ora na advocacia privada. E o direito ambiental, né, foi sendo essa minha grande motivação. Claro que o direito ambiental te abre outras portas, você não consegue só trabalhar com o direito ambiental, né? O direito ambiental você está conectado com outras áreas do direito, mas isso me trouxe assim, muitas relações importantes, que eu carrego muitas pessoas no meu coração que me ajudaram muito a chegar onde eu cheguei. E olha que eu não cheguei nem na metade onde eu quero chegar, né? Mas essa é um pouco da minha história. Não foi fácil. O direito ambiental foi sempre um desafio para mim. Era uma área que eu achava que era impossível, né, eu ter algum retorno, inclusive financeiro.
Achava que eu ia me dedicar ali por uma grande paixão e eu ia ter que trabalhar com outra coisa para ganhar dinheiro, né? E pelo contrário, hoje a gente já vê uma outra realidade, o mundo evoluiu muito rápido e eu vejo o direito ambiental aí né, a todo vapor. É uma necessidade, né? É uma Ele necessidade. tá entranhado em outras áreas, né? Hoje, imobiliária, enfim. Exatamente. Imobiliário. Eu sei disso até pela minha experiência em Barreirinhas, a gente já conversou sobre isso, então... Problemas fundiários muito graves, exatamente, né? Hoje não é mais aquela coisa hipotética que a gente estuda só na faculdade, né? Exatamente. A teoria. Inclusive, o meu TCC de Direito Ambiental era sobre a responsabilidade sobre o rio Poti. Eu me formei em Teresina, né? E aí falava sobre as 3 responsabilidades, porque a gente acha que o direito ambiental vai ficar ali, igual a palestra que foi feita, mas, o Greenpeace. Não, não é só sobre isso. A louca do Greenpeace. É uma coisa muito ampla, então era responsabilidade penal, civil e administrativa sobre o rio, né? O rio Poti. A gente vê que é um recurso ambiental que tem ali, mas que pode causar diversas outras coisas, né? É um direito que vai sobre várias áreas. Exatamente. Acho isso bem interessante. E é de todos, né? É um bem de todos. Sim. Isso sempre me fascinou, essa ideia do coletivo, né? De trabalhar com algo que vai trazer um benefício para a coletividade. E o direito ambiental me permite isso. Então, a gente vê que o nosso trabalho, e às vezes as pessoas pensam assim, você advoga para o poluidor. E eu sempre falo, eu advogo em prol do meio ambiente, porque eu consigo inserir o meu cliente na legalidade. Sim, então, ele começa a trabalhar dentro da legalidade, ele começa a promover o bem, ele começa a transformar, né, a maneira dele de atuar, de produzir, em prol da sustentabilidade. Então, isso é o que me move. Então, eu acho que esse é um pouquinho aqui da minha história, não vou falar mais aí. Super resumido. Eu vou querer contar lá quando eu tinha... Olha, gente, para ficar com o tempo igual, eu vou contar quando eu nasci. Essa é a minha maior preocupação. Vai começar logo por mim. Vou tomar o tempo todo de vocês. É a minha maior preocupação contar a minha história. Vou até pedir um pouquinho de café. Me dá aí que eu quero tomar. Eu tenho essa preocupação em contar a minha história porque eu tenho muito orgulho da minha jornada. Tenho muito orgulho da minha trajetória. Quando eu olho assim, éguas, tô conseguindo, consegui. Então, eu tenho essa dificuldade de resumir, mas vou resumir aqui pra vocês. Eu me amo, né? Vou resumir pra vocês. Lorena falou. É importante você falar isso, porque às vezes as pessoas não olham pra sua história. Isso aí é um ponto muito importante mesmo. As pessoas não têm orgulho, não param pra olhar pra trás e ver o quanto que elas já conquistaram, né? Então, é muito bom você dizer isso. Exatamente. Eu vou contar aqui a minha história com o direito, propriamente dito, para fazer um corte aí. Então, diferente da Lorena, como ela falou, o direito a gente percebe esse amor, essa paixão. Então, ela, antes mesmo de ter contato com o direito, já tinha a paixão, diferente de mim. Fazer faculdade para mim, ter uma graduação, nível superior, como minha avó falava, eu fui criada pela minha avó até os 13 anos de idade. Era algo muito distante da minha realidade. Sou do interior do estado, de Alto Alegre do Pindaré. Então, naquela época, era algo assim inacessível para mim. Eu nem imaginava se eu ia ser advogada, se eu ia ser médica, engenheira, qualquer outra, porque era algo muito distante da minha realidade. E você só deseja aquilo que você vê, aquilo que você tem contato. Como eu não tinha contato, não era algo comum entre as pessoas ali do meu ciclo fazer uma graduação, então eu nem cheguei a sonhar sobre isso. Mas sempre fui inconformada. E quando eu comecei a ter contato com essas pessoas que tiveram a oportunidade de fazer graduação, gerou em mim um desconforto muito grande, que foi justamente com o meu marido. Nós éramos namorados na época, né? E aí, ele também é do interior, ele veio pra cá fazer graduação, ele é biomédico, e aí eu fiquei pensando, eu lembro perfeitamente o dia. Eu trabalhava numa loja, eu era auxiliar administrativo, trabalhava lá numa loja de eletrodomésticos, Silva Salles, meu primeiro emprego de carteira assinada, qual tenho muito orgulho, trabalhei lá, tenho um carinho muito grande por todos. E aí eu lembro que eu estava preenchendo a ficha de um cliente, aí tinha lá o esposo, profissão, tal, aí a esposa, a profissão. E aí eu imaginei, quando o Leonardo, meu marido, vim comprar aqui, vão preencher a ficha dele, vão colocar a profissão dele biomédica, e a esposa dele vai ficar sem profissão, ou então auxiliar administrativo, mas não é uma graduação. Então eu percebi ali uma diferença muito grande e aquilo me gerou um inconformismo muito grande. Agora
tá bom, eu não tenho oportunidade, mas eu vou criar a minha oportunidade. Eu defendo Maravilha. muito que mais do que você se preparar para as oportunidades que irão aparecer, você precisa criar as suas próprias oportunidades. Isso mesmo, E perfeito. foi justamente isso que eu fiz. Então, eu comecei a estudar para o Enem, falei com parentes do meu marido, entreguei meu currículo para ela entregar aqui em São Luís para conseguir um serviço para mim, porque no meu pensamento era o seguinte, se eu conseguir um serviço aqui, eu consigo pagar a minha graduação. Sim. E foi justamente isso que aconteceu. Eu consegui rápido, assim, muito rápido, Deus assim abençoou. E eu vim fazer uma entrevista aqui, passei, fui contratada e comecei a fazer a minha graduação. Mas como tu escolheu direito? Analisei profissões que me indicaram, amigos sempre indicam, faz nutrição, faz direito. Aí direito tem toda aquela simbologia, aquele charme, aquele poder de dizer assim, vai ficar rica muito rápido, porque o meu objetivo era atingir minha liberdade financeira. Sim. Era mudar a minha história, mudar a história da minha família, transformar a história da minha família, a minha história também, através da minha graduação, porque eu tinha aquilo como uma oportunidade. E aí o direito, ele me chamou logo a atenção. A gente sempre pesquisa, né, a roupa, muito bem vestido, muito alinhado, então me chamou muita atenção, eu disse, vou fazer direito. E foi assim. Foi pelo glamour. Eu acho que não foi tanto pelo glamour, mas foi pela imagem que passaram para mim, que o retorno seria muito fácil, muito fácil e rápido, que acredito que nós vamos discutir isso. Então, com certeza foi isso que me chamou muita a atenção. Eu sou muito objetiva. É isso que eu quero, vou fazer isso, então pronto, já escolhi. Não é muito aquela de paixão. E quando eu comecei, eu não tinha opção assim, se eu não gostar, eu vou mudar para outra graduação. Eu não tinha essa opção. Eu já entrei, eu disse assim, se eu não gostar, eu vou continuar. Eu vou chorar, mas eu vou continuar. Era um objetivo. Era um objetivo. Então, eu sou muito objetiva para muitas coisas. Então, basicamente, minha história com direito foi assim, me formei, já tem 4 anos de atuação. Atuei a princípio só, mas depois eu constituí uma sociedade, minha sócia é a Raíza, que você conhece. Ex-aluna também, isso, hoje secretária de Estado de Meio Ambiente. Hoje secretária de Estado, ela está nos assistindo, mandou mensagem. Beijo, Raíza. Mandou beijo, Raíza, você maravilhosa. Sabe que você faz parte desse projeto aqui, nós sonhamos tudo isso juntas, né? E nós desenvolvemos um projeto saindo da nossa zona de conforto e indo em contramão a tudo que estava acontecendo. Por quê? Porque nós abrimos nosso escritório de advocacia para negócio na pandemia, durante a pandemia. Então, quando todo mundo estava fechando as suas portas e ficando no home office, demitindo, nós tivemos a brilhante ideia, e foi uma brilhante ideia, com certeza, corajosa, de abrir um escritório. Mas nós não queríamos apenas um escritório de advocacia, nós queríamos algo inovador, algo personalizado e algo que refletisse os nossos ideais, os nossos propósitos, com objetivo, com alinhamento. E foi assim que nós estruturamos e agora nós estamos colhendo aí bons frutos. Que maravilha, assim, eu sou uma fã desse trabalho de vocês, o diferencial que vocês trazem, que é essa nova advocacia. Acho fantástico essa advocacia para negócios, né? Vocês terem um nicho, saberem bem quem vocês querem atingir, dar o resultado, que isso é mais importante, e vocês vêm dando esse resultado, por isso estão crescendo. E assim, são 2 mulheres fantásticas, né, que são exemplo, inspiração, e eu venho acompanhando o trabalho, todas as vezes que eu falo com vocês, assim, contigo, com ela, eu me entusiasmo, eu aprendo algo novo, isso para mim é muito importante. E assim, você falou uma coisa também que me chamou a atenção, que foi um pouco diferente da minha história, mas é importante falar, porque todo mundo tem a sua história, às vezes não são tão iguais, né? É isso que faz essa diversidade ser muito bonita. Mas eu tive, durante o curso de Direito, eu me desencantei um pouco e eu tranquei o curso de Direito, né? No meio do curso eu tranquei. Eu falo isso para meus alunos não como desestímulo, pelo contrário. Mas eu não estava me vendo com nenhuma, eu não estava me vendo conectada a nenhuma área do direito específica, muito desanimada. Sempre gostei muito do meio ambiente, biologia, ciências biológicas e tudo. Mas aí essa parada foi fundamental, porque no ano que eu parei, que eu até fui embora do Brasil, fui ter uma experiência fora, fui ser babá no exterior, para vocês terem uma ideia, né? Fui ser babá e lá eu me encontrei no direito ambiental, tive a oportunidade, e isso era tão distante do Brasil, né? Mas lá eu tive essa conexão. E eu voltei para cá e disse, eu vou finalizar meu curso sim, né? E vou seguir o direito ambiental, né? Então, professora, e assumindo aqui o papel de entrevistadora, como rolou essa conexão? Porque é uma curiosidade, como que rolou essa conexão direito ambiental e babá? Como é que foi isso? A fralda lá, o que foi? Mas na verdade, quando eu fiz o curso, eu pensei, eu na verdade eu podia ter sido babá, ficado aquele ano lá,
teria dado para me manter tranquilo, mas eu quis estudar um pouco também, eu quis aproveitar a oportunidade. Então, eu me matriculei como estudante numa disciplina no curso de Direito da universidade do lugar que eu morava, que era o estado era Toledo, nos Estados Unidos, e lá eu fiz uma disciplina sobre comunicação, até para aprimorar o meu inglês, e tinha dentro dessa disciplina, tinha uma parte sobre sustentabilidade, e falando sobre direito ambiental. Então, ali eu disse, não, isso não é por acaso, acredito muito no que você diz, né? Nada acontece por acaso. Então, ali eu já tinha chamado a atenção, ali me abriu, e depois eu fui a um congresso, na minha época, os congressos a gente tinha que ir presencialmente, não existia nada do que tem hoje, né? Era totalmente diferente. E eu também tive contato com uma palestra da professora Cristiane Dairani, que foi assim, uma grande incentivadora do meu projeto, da minha vida. Ela nem sabe disso, mas ela foi. E eu disse, é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero seguir. Né? Mas foi muito intuição, eu acho que tem muito isso. Você falou muito em outras palavras, né? Mas é a intuição, a vontade, é o que eu quero. E eu acho que você também traz um pouco esse método, né? A gente tem que ter um método, a gente tem que saber onde a gente quer chegar. Eu adoro planejamento, planejo nos mínimos detalhes, fico sentada escrevendo, comprei um iPad, porque eu escrevia nos bloquinhos, aí ficava um bloco em casa, um bloco no serviço, um bloco onde eu sentava. Aí eu comprei um iPad para eu condensar tudo ali, ficar revivendo aquilo. Ah, gente, eu tenho muita anotação. Eu não sou muito assim, não, te digo a verdade, que eu sou mais... Eu não sou nada sustentável, porque... Refaço. Mas dá certo, vai dando certo, né? Tem ideia que não sai no computador, só sai no papel e na caneta. É verdade. Mas o iPad, pra mim, né? Ele permite justamente isso, porque ele tem a parte de você escrever, colorir, fazer coração quadrado. Eu não sei, rola alguma conexão, celulose, Luísa. Eu acho que tem algum problema nisso, porque... É muito legal. Até peticionar, por incrível que pareça, eu começo os tópicos no papel, aí depois que eu vou escrever, porque quando eu só escrevo aqui... Mas o papel reciclado? Que tu... Não. Não. Às vezes. Mas isso de método de saber se expressar ou de pensar também vai muito de cada um, né? Tem gente que estuda só grifando, tem gente que precisa passar para o papel, tem gente que é mais visual, outros são mais auditivos, então... É isso mesmo. O ponto de partida é o autoconhecimento para tudo. Isso. Você se autoconhecer, identificar as suas fraquezas, as suas habilidades, para você conseguir. Então, quanto mais cedo você identificar isso, mais cedo você vai ter resultado. Mas aproveitando, Starlet, fale da sua história. Tô louca para saber, te conheço muito, mas eu não sei detalhes. Em relação a questão do autoconhecimento, foi uma coisa que eu aprendi muito estudando para a OAB, né? Eu não passei de primeira na OAB, justamente porque eu não conhecia o meu método certo de estudar, né? E aí, a gente quer seguir o que está em alta, vamos assistir videoaula, vamos grifar. Não, a gente tem que saber como que a gente funciona. Isso. E eu funciono fazendo resumo. Olha que e ótimo. Respondendo questão. Então, eu sou uma pessoa prática e resolutiva. Eu tenho que estar fazendo questão para poder pegar aquilo, né? E foi assim que eu achei o meu método. Às vezes a gente perde tempo olhando para o método do outro que é eficaz com ele, mas a gente tem que se conhecer, né? Então, eu vou contar a minha história a respeito da advocacia do direito em si. Eu nunca pensei em ser advogada. Olha. Eu queria ser médica cardiologista, desde criança. Todo mundo quer ser... Eu queria ser veterinária. Veterinária, bailarina. Quando fala, eu quero ser médica, para cuidar de criança, né? Para ser... Como é o nome agora? Pediatra. Não, eu queria ser cardiologista. A criança perguntando, eu quero ser cardiologista. E aí depois eu fui entender os corações, para cuidar das pessoas, né? Isso, que legal. Eu sempre tive essa ideia de que o meu propósito de vida era realmente me sentir útil no mundo, né? E aí, não, quero ser médica, eu vou cuidar da pessoa, vou cuidar da saúde das pessoas, enfim, era uma paixão. E também foi plantado ali em casa, porque a minha mãe é enfermeira, né? E aí eu vi esse cuidado dela. E aí, quando eu fui fazer o vestibular, na verdade, antes, meu primeiro contato com o direito, eu estudei no IFMA, lá em Bacabal, né? Foi a primeira turma do IFMA. Meu primeiro contato com o direito foi o direito do consumidor. E aí, eu comecei a entender mais, né? A gente pegava um pouquinho também ali da Constituição Federal, é muito importante ter essa noção, né? Esse primeiro contato na escola já. E aí eu fui fazer vestibular, fiz vestibular para medicina e para direito. E aí eu fiz vários vestibulares
para medicina, passei em vários outros vestibulares além disso, só que direito sempre dava certo. E aí parece que é o chamado, realmente, verdade, né? chamado. E aí eu passei em algumas faculdades de direito e escolhi a minha lá em Teresina. E aí eu continuei o curso, tive essa dificuldade, não desisti da Então OAB. você se formou em Teresina. Teresina. Tive essa dificuldade em relação a mim entender, né, como seria a minha forma de estudar para a OAB, porque eu sempre tive muita facilidade. E aí eu fui confiando nisso. Vai dar certo, né? Eu tinha facilidade de aprendizado muito, muito boa. E aí eu achava que não ia ser tranquilo a OAB e tal, eu vou passar tranquilo, mas aí eu percebi que eu precisava parar e entender como é que eu realmente funcionava para poder passar na prova, né? E aí deu certo. E aí eu vim para advocacia. Eu sou do interior, né? Advocacia de interior, a gente chega à clínica geral, né? E aí eu comecei em Bacabal sozinha, né? Eu nunca fiz sociedade, sempre foi parcerias. Meu primo já era advogado, então ele me chamava para ter esse convívio com ele, né, na advocacia. E aí eu percebi que na advocacia eu conseguiria ter esse propósito que eu trago para mim, não só trazendo saúde para as pessoas, mas trazendo dignidade também, né? Trazendo o direito delas, cuidando de pessoas que vê na gente realmente uma ponte. Eu sempre digo que a advogada tem que ser a ponte da sociedade para a justiça. Nós somos a principal ponte, né, o principal contato. E eu sempre quis trazer o direito como uma coisa que fosse acessível a todos. Porque as pessoas olham, acham que é algo longe, algo que não vai resolver, é muito demorado e tal. Até a minha forma de abordagem, eu sempre procuro trazer isso, né? Que o direito seja realmente acessível para as pessoas e que elas te enxerguem como forma de trazer isso para elas, né? Essa dignidade para elas. Ou seja, você continua cuidando dos corações das pessoas. Isso que eu ia falar agora, atingiu o objetivo, tá cuidando das pessoas. De uma forma até mais ampla do que seria se eu fosse médica. Só mudou o modus operandi. Olha que lindo sem isso, sangue, né? sem bisturi. Sem injeção. Mas, Starlet, você falou uma coisa muito, muito bonita e também, assim, que é muito importante também, que está dentro, inclusive, do nosso projeto, que é o olhar para esse autoconhecimento. Eu me dedico muito a isso, né? Mais ou menos, acho que uns 15 a 17 anos, eu comecei a olhar muito para essa questão do autoconhecimento, porque quem não se conhece não tem condições, né, de saber aonde quer chegar, o que quer, enfim. Eu penso assim. E para uma simples prova você vai ter uma dificuldade, né? Então, e eu acho que, na minha opinião, lidar com o outro, seja ele quem for, né? Seu esposo, sua família, seu filho, quando você se conhece, você tem uma facilidade maior de lidar com quem quer que seja, no seu trabalho, na sua casa. Então, eu acho que o autoconhecimento, a inteligência emocional é o grande diferencial hoje de qualquer pessoa, qualquer profissional. E dentro do nosso projeto Advocacia Delas, a gente também, eu imaginei a gente olhar para isso, né? Colocar essas possibilidades, porque às vezes você tem um grande talento e você está com uma dificuldade de desenvolver esse talento porque você não sabe bem como colocar para fora. Às vezes tem algo que está te travando, enfim. Então, também é uma oportunidade, né? Acho que você falou assim, perfeito, de você se conhecer e saber onde quer chegar e enfrentar o que tiver, né, de enfrentar para poder chegar lá. E é um assunto que é cada vez mais falado, né? Em relação ao autoconhecimento. Hoje a gente estava conversando sobre constelações. Não sei se vocês já ouviram falar, né? É muito interessante como ali as nossas vivências anteriores, né? Até mesmo na nossa família e tudo, ele pode atingir áreas das nossas vidas que a gente nem imagina, né? E aí, não é algo que eu tenho domínio, mas eu entendo um pouco. Por exemplo, alguma relação sua com seu pai, sua mãe, pode estar... seus ancestrais, né? Dos seus ancestrais, pode estar relacionada até a forma que você ganha dinheiro, a forma que você está prosperando. Então, tudo isso é uma questão de autoconhecimento mesmo, né? Fazendo um spoiler aqui, a gente vai ter uma live aí nos próximos dias, eu vou divulgar bem aí sobre isso. Já dando alô aqui para Cláudia Chaves, que é uma advogada que tem
experiência em constelações familiares, Sim, direito legal. sistêmico, e a gente vai fazer uma live sobre isso, vai abrir esse isso é muito canal legal. pro projeto, né? Então, quem tiver interessado, já fica atento aí que a gente vai divulgar. Doutora Luísa, Oi, passou a bola para mim. passou. Então, muito bonitas a história de vocês, de verdade, muito tocante. Vocês, apesar de não conhecer vocês, mas agora conhecendo um pouco, fiquei bem feliz de saber que eu tenho colegas advogadas tão interessantes, como a minha professora. Eu sou daqui de São Luís, não escolhi direito, a minha mãe escolheu direito para mim. Eu queria ser jornalista, eu queria fazer jornalismo para fazer rádio ou TV, queria ser âncora. Olha Aí a minha só. mãe falou, negativo, vai fazer direito. Eu falei, tudo bem, como sempre foi Já se via no Jornal da obediente. Globo lá, abrindo, né? O Jornal Eu Nacional. gostava, minha mãe sempre gostou de rádio, né? Até hoje ela escuta rádio. Então Que ela vem da achava- área da comunicação também. a minha mãe é jornalista. E aí ela falou, não, você não vai fazer jornalismo não, porque aqui não tem campo, vai ficar pobre pro resto da vida. Aí eu falei, tá bom, mãe. Aí minha mãe me matriculou no vestibular e eu fiz direito. Gostei, sempre fui muito dedicada, sempre fui bem estudiosa, né? Eu não era extraordinária, mas sempre fui boa aluna. E quando foi no 6º período, tive uma decepção institucional, que não vem ao caso comentar, mas foi bem, bem tenso. Eu quis desistir do curso. E a minha mãe, mais uma vez, falou, vai pra aula chorando, toda borrada, mas vai, não vai faltar. E hoje ela até falou isso, quando eu falei que vinha pro podcast, ela falou, tá vendo como valeu a pena eu ter insistido? Eu fui um mês chorando pra faculdade, no carro, desesperada. Enfim, deu certo, passei na OAB e a advocacia me escolheu, porque quando eu cheguei para fazer direito, eu falei, quero magistratura. Aquela história que a gente conhece. Primeiro período eu quero Eu magistratura, lembro, quando segundo foi aí minha eu aluna, a tu qualquer... tinha esse projeto, né? E eu não abandonei ele até outro dia. Eu tive que abandonar porque a advocacia me escolheu, assim como o direito também me escolheu. Eu sou muito agraciada pela sorte, por Deus, pelos meus pais que sempre me encaminham. Por mais que eu não saiba o que eu quero, às vezes, porque às vezes é difícil você identificar os Com seus certeza, quereres. sem dúvida. Embora eu me conhecesse, mas será se eu não quero isso? Mas será se eu não quero aquilo? E os meus pais, tudo conspirou para que eu estivesse onde eu estou, e eu acho que é o lugar, eu acho não, eu tenho certeza que é o lugar onde eu devo estar agora, aqui, nessas circunstâncias. E me formei, a advocacia me escolheu, eu queria magistratura, depois foi descendo o degrau, falei, gente, só quero passar na OAB, por favor, faz valer a pena a faculdade. E logo que eu saí, eu fui trabalhar com meu pai em Atins, né, nos Lençóis, já trabalhava parcialmente com ele, fui trabalhar com público, e aí surgiu a oportunidade de ter um emprego como advogada contratada. Não sabia nada, coitada. Mas eu fui, na cara e na coragem, e trabalhei durante 5, 6 anos nesse escritório, que foi, assim, minha escola, porque quando você sai da faculdade, você sai sabedora de lei. Você não sabe nada sobre advocacia. É verdade. Né? Você não sabe advogar, Que é um dos literalmente. assuntos que a gente vai tocar mais na frente, Sim. mas enfim. E me apaixonei pela advocacia trabalhando, porque eu sempre dizia na faculdade, jamais eu vou ser advogada, imagina. Tinha gente na minha turma que era filho de advogado e falava, advogado é um eterno pedinte. Eu falei, eu tô me formando para ser pedinte? Claro que não, né? E eu queria muito a magistratura, aí trabalhei durante 5, 6 anos num escritório e saí dele para seguir o sonho da magistratura. Passei um ano e meio, 2 anos só estudando, quase morro de depressão, porque a advocacia ela é um vício, né? Vocês devem saber disso, experimentar. Você quer estar resolvendo uma problema, você adrenalina, A quer dinâmica é muito muito dinâmico, boa, né? é muito bom. gostosa. Então, aí eu falei, não, gente, olha, esse negócio de concurso não dá, eu vou voltar a advogar. E o meu marido, ou na época namorado, falou, vamos montar um escritório de advocacia. Eu falei, tá doido. Eu falei, vou não. Aí ele falou, não, vamos montar, vai dar certo. E a gente começou pelo interior, porque é onde eu acreditava que ia dar certo. E deu certo. Só que eu abri o escritório igual a você. Abri o escritório no começo de 2020, passou 2 meses, fechou tudo, todos os custos, todo o investimento, 6 meses, sei lá quanto tempo parado. Eu falei, gente, eu disse que não ia dar certo, né? Mas deu certo. Deu certo, Hoje em que dia bom. a gente já tem aqui em São Luís, então
essa é a minha história. A advocacia me escolheu e eu sou muito grata por essas deucidências, né? Que não são coincidências, é Deus agindo ali o tempo todo. Olha, Os eu gostei da expressão deucidência. Meus clientes também são escolhidos assim, são pessoas maravilhosas. Graças a Deus, assim, sempre vem uma história muito legal por trás, que eu consigo cuidar das pessoas, que eu consigo fazer aquela entrega que é deliciosa, do serviço, da interação. E ganhar o dinheiro, né? Que a gente não vive só de Claro. amor. O boleto vem. Sem sombra de dúvidas. E dar certo passa por isso, porque ninguém vive só de amor, né? Exatamente. Amor não paga boleto, infelizmente. Se pagasse, era bom. A advocacia é interessante por isso, né? Realmente é para quem tem coragem, porque a gente que faz o nosso salário ali, né? Nós somos autônomos. Como você disse, né? Você que faz o seu cliente, você que abre o espaço, você que cria o mercado. A história tá toda, a nossa história está nas nossas mãos, né? Então, o exemplo que eu dou sempre do direito ambiental, o direito ambiental é muito longe. Às vezes eu vou no interior e um advogado no interior fala, como assim eu vou aplicar o direito ambiental aqui? Eu falei, direito ambiental está na tua porta. É criar oportunidade. Crie sua oportunidade, né? Você tem, com certeza, ambiente aqui, necessidade, até porque às vezes eu preciso ir. Então, se eu preciso ir é porque tem a necessidade. Então, é muito importante falar isso, né? Que a advocacia é esse dinamismo, é essa troca, esse corpo a corpo, você está o tempo todo se colocando à prova, se autoavaliando, buscando cada vez mais uma solução mais efetiva, mais eficaz para aquele cliente, e para a sociedade em geral, né? Porque a depender da tua atuação, você tem que pensar em todo esse conjunto, né? Então, para mim, é algo que me transforma, que me melhora enquanto pessoa, enquanto ser humano, a advocacia. E é uma profissão que lhe dá uma liberdade, né? Você consegue movimentar de acordo com o seu tempo, com o que você... com seus pensamentos, sua vivência. Isso. Ela realmente dá essa liberdade. Eu digo que eu não me vejo fazendo outra coisa além de advogar. Eu Olha, não me vejo fazendo um concurso público. Não se vê mais como médica como médica, porque eu consigo ter a liberdade de fazer várias coisas, né? De conseguir vários propósitos na advocacia. E aí eu não me vejo fazendo concurso público, por exemplo, e ficando ali de trás como servidora, só batendo o meu ponto e tudo mais. Eu gosto de ter contato com as pessoas, de conhecer as histórias, novos desafios diários, de estar ativo ali, né? Realmente fazendo parte do direito ali das pessoas. Eu acho engraçado que vocês montaram o escritório de vocês na pandemia, né? E eu recebi a minha carteira da OAB durante a pandemia. Todo mundo aqui. Todo mundo é filho, um pouquinho filho da sobrevivemos, pandemia. né? Durante a pandemia a gente teve muito tempo para sentar, para sonhar, para desenhar, para se planejar, para estudar, se capacitar e começar a desenvolver projetos. Então, o nosso desenvolveu aí no início da pandemia, aqueles meses que ficaram todo mundo fechado aí. A gente ficou em casa estudando, desenhando os nossos produtos, os nossos serviços. Isso. E aí, em setembro, nós abrimos as portas, literalmente. Olha só. Eu nem tive esse tempo. Eu abri antes da pandemia, planejei tudo, não deu nada certo do planejamento. Eu falei, gente, a gente acabou de investir tanto, tá tudo fechado, pagando funcionário, fazendo isso. Não vai dar certo. E meu marido é muito resiliente. Ele vai dar certo. Calma, espera. Vai dar certo, vai dar certo. É sempre bom ter alguém assim do lado que tá ali, né? Mas falando nisso, dessas experiências, de como abrir um escritório, enfim, quais, assim, os principais desafios de vocês? Digam né? Eu tive muitos desafios, né, no início da minha carreira, tenho desafios até hoje. Mas eu tinha acho que eu podia elencar aqui um desafio, que eu achava que eu precisava me preparar muito, né, para me colocar no mercado, para que eu pudesse até me apresentar para um cliente, né? Então, se eu não tivesse uma pós-graduação, mestrado, doutorado, eu achava que eu não tinha condições de atender esse cliente. E a gente sabe que não é isso. Claro que você precisa do conhecimento. Hoje, assim, é muito importante esse conhecimento. Você tem que ser bom mesmo no que você fala, faz e fala, né? Você tem que realmente entender do que você está falando para apresentar uma proposta para um cliente, mas talvez não precise estar com doutorado na mão para poder fazer isso. Então, eu acho que esse foi, assim, para mim, um grande desafio. Mas eu vou falar dois aqui rapidinho, que são muitos. Eu acho que um outro desafio também foi não me enxergar, nem não me enxergar, mas ter a dificuldade de conseguir ocupar o meu espaço. Então, eu não tive, assim, digamos,
alguém, um familiar que tinha um grande escritório, que pudesse dizer, vem para cá para o meu escritório. Então, eu tive que bater na porta, né, dos escritórios, e aí as pessoas perguntavam assim, e aí, qual é a tua especialidade? Nessa época eu já estava com a pós, eu até acho que talvez no mestrado. Qual é a tua especialidade? Direito ambiental. Você dizia, o que essa mulher vai fazer com direito ambiental aqui no meu escritório, né? Vai para a Amazônia. Vai lá, vai para lá. Exatamente, vai lá para a região norte e tal. E eu tive essa dificuldade. E eu realmente tive que insistir. E eu disse, não, mas vai ter, olha, está aqui, o mercado está aqui, enfim. E fui tentando buscar os bons para estar do lado, sabe? Pessoas que eu sabia que eu podia aprender muito, que iam me ensinar muito. Então, assim, acho que já falando desse desafio, ao mesmo tempo, do que eu sugiro para um jovem advogado, uma jovem advogada, né? Estamos nesse projeto de mulheres, o que a gente pode dar, assim, como conselho? Eu vou girar a roda agora assim. Tá. Conselho e desafio. Um desafio grande e um conselho. Para mim, o principal... Deixa lá, depois vai. Para mim, o principal desafio foi... As de branco. A gente não combinou, viu, gente? A gente não tá combinado, viu? Foi intuição. Foi intuição. Porque a mulher pensa sempre nos mínimos detalhes. De início, para mim, foi realmente ser vista como advogada, né? Eu tinha acabado de receber a minha carteira e foi durante a pandemia. A solenidade foi online, então não teve aquilo de ir presencialmente, receber a carteira, fazer a solenidade, enfim. Foi tudo online. Fazer o marketing. O marketing, não tive essa oportunidade. Mas, lá em Bacabal, eu fui muito abraçada, né? Pelas advogadas que até tinham mais experiência. A doutora Zilda foi meu primeiro estágio. E aí, assim que eu terminei, ela me chamou para fazer umas parcerias com ela. Eu acho muito importante, acho que uma das principais coisas para o jovem advogado, né, para quem está iniciando agora, é fazer parcerias. Isso. Porque de início a gente não... ninguém sabe de tudo, né? Quando você está começando, você ainda não tem propriedade para nichar realmente o que é que você quer. Talvez você imagine, eu saí da faculdade achando que eu ia ser advogada trabalhista, né? E o que eu menos pego é causas trabalhistas, por exemplo, por causa da vivência, né? Sim. Acho que a área acaba ali escolhendo durante a sua vivência. E aí você faz parcerias. Eu comecei com a doutora Zilda, eu peticionava, ela me ajudava, ela me corrigia, eu digo que ela é minha madrinha na advocacia. Eu já mandei um beijo pra ela, viu? Ela é maravilhosa, né? Tem 38 anos de carreira, né? Então, eu sou fã dela. Menina, uma fã da história dela. A madrinha. Né? E aí ela me abraçava realmente. E até hoje eu faço parcerias, né? Eu digo que quem divide multiplica. A gente não sabe de tudo. Então, se chega um cliente pra mim querendo uma coisa específica que eu não sei, eu não passo totalmente. Eu quero aprender também sobre aquilo. Então, eu chamo um colega para fazer parceria comigo. Eu acredito que o principal ponto para quem está iniciando é não ter medo, né? Que às vezes a gente tem medo, chega uma demanda lá que você não tem noção. Não passe, não diga que não sabe. Chame alguém para ajudar, porque a gente aprende atuando, né? A advocacia é prática. É verdade. A gente aprende atuando. Maravilha, maravilha. Parceria, ela inclusive, sempre você montar um grande escritório, ou até um escritório, investir nisso, você vai na parceria e depois você vai movimentando até que tem condições. Outra coisa é eterno, parceria. É verdade. Muito. O conhecimento ele está disperso pela sociedade. Então, quando você cria um relacionamento com o cliente ele confia em você 100%. Então, mesmo que aquela área não seja abrangida pelo seu escritório, ele vai procurar você. Sim. E você não vai, meu escritório não atende criminal. Você pode procurar aí atende ambiental, no Instagram, onde for. Não, a gente vai procurar um parceiro pra gente cuidar do caso do nosso cliente. Vou procurar um especialista, né? Como se fosse um fiscal daquele trabalho, daquele contato, daquela ponte entre o nosso cliente, que também é cliente do parceiro, e atingir o objetivo, que é de fato resolver o problema daquele cliente. Até porque o cliente lhe procura, ele não quer saber o que é que você faz, né? Qual é a sua área específica, ele não sabe, ele chega com um problema, ele quer saber se você consegue resolver. Exato. Às vezes vem um cliente com um problema criminal ali, e você acaba sabendo que, na verdade, a cliente era um divórcio, por exemplo, né? Então, você um cliente acaba tendo várias demandas, porque ele tem vários problemas para resolver. E eu sempre digo assim, que o cliente, quando ele fideliza com você, por mais que ali aquela área, né, você domina e ele fidelizou contigo, e aí ele te
traz uma outra demanda que você não é especialista. Sim. Mas ele quer você. Sim. E aí Você você, tem que às vezes... Os meus cultivar a clientes, relação, os né? meus clientes são assim. E aí você busca um parceiro, alguém que entende bem, mas você tá ali monitorando, Exatamente. Ele quer que você ciceroneando aquele resolva, né? cliente. Exatamente. De alguma forma você vai dar o resultado Ele pro sabe cliente. que você vai resolver. Quando você Exato. cria um relacionamento, Vai dar um você jeito. trabalha, ele sabe que você E vai eu resolver. acho que aqui, já puxando também um pouquinho antes da Luísa falar da nossa, do nosso diferencial, mulher advogada, a gente tem muita tranquilidade de fazer parcerias. Eu percebo Sim. essa facilidade entre O mulheres. network é muito fácil, O network, o não ciúme de uma causa ou de um resultado, eu percebo isso dentro da advocacia feminina muito mais tranquilo, né, de lidar e de fazer essa união de forças, né, então coloco já aqui como um grande diferencial da mulher Sim. advogada, né. Isso vem do primor, que a gente tenta entregar o melhor, independente de sermos só nós, né? Ah, fui eu que fiz. Não, a gente conseguiu, a gente, né? E sempre, a gente sempre aprende, Não né? tem Somando. É quase um não orgulho, precisa aquele ter- orgulho do Não precisa ter um eu nome que só. fiz. Isso. Não, Deixar cara, a gente vaidade conseguiu. de lado, né? Exatamente. E focar no Acho que a gente tem uma objetivo do cliente. A facilidade gente nesse sempre processo, vai né? aprendendo, realmente. Puxando também aqui a sardinha pro meu lado, né? Falando da OAB, outra sugestão que eu dou para quem está iniciando, se integrem nas comissões. Perfeito. Porque ali você faz um network incrível, você conhece pessoas de todas as áreas, você tem pessoas que têm mais experiência que vão lá lhe abraçar, né? As comissões estão ali para lhe dar apoio. Por exemplo, lá em Bacabal, eu sou presidente da Comissão da Mulher, mas eu participo da Comissão Previdenciária, né? Eu participo da Comissão Cartorial, que são duas áreas que eu trabalho muito lá. E aí você vai conhecendo, vocês vão fazendo, divulgando suas atuações, conversando sobre o que você está trabalhando, né? Compartilhando conhecimento, e isso é muito certeza. importante. E hoje a OAB, ela tá aberta, né? Sim. É a casa de todos. A casa de Você vai todos. ser bem recebido, vai ser Tá bem presente, recebida. né? A Comissão da Presente. Mulher vai te acolher também, né? Isso é muito importante falar. O trabalho que a OAB vem desenvolvendo, já aproveitando, mandando um abraço aqui pro nosso presidente, Dr. Caio Saraiva, nossa vice-presidente queridíssima. Ele está lá em Bacabal, inclusive, no Olha Bem-vindos dos novos Que advogados. maravilha. E a nossa querida vice-presidente, doutora Tatiana, Sim. que vem desenvolvendo esse trabalho também, né, de aproximação, e principalmente com o jovem advogado. Então, realmente é uma grande sugestão, né, essa. O que mais? Se engajem, se engajem. Se engajem. A minha dica para o jovem advogado Na verdade, seria a tua dificuldade primeiro. tá. Posso falar? Minha dificuldade foi me encontrar na advocacia, entender o que é um advogado, né? O que era advogar, porque eu achava que advogar era peticionar, protocolar e esperar o negócio acontecer, né? Ótimo, e na tu verdade fala isso. não é assim. Não. Muito mais do que isso. Isso é só a pontinha do iceberg. verdade. O trabalho do advogado é tudo aquilo que não aparece, né? Isso. E essa foi a minha dificuldade, de entender que eu precisava sair à rua, que eu precisava ir nos lugares, que eu precisava Ser falar, que eu vista. precisava dar cara ao processo. Isso. O processo, ele não tem que ser só mais um papel no meio de 18 mil processos numa vara. Isso. Ele tem que ter a tua cara. Eu acho que E isso tem que faz... ser o processo, como você bem disse. Uma vez um cliente me falou isso. Porque às vezes você vai apresentar uma proposta para o cliente, olha, fulano, ciclano, não sei quem, aí são os meus clientes. Aí o cliente olha para você e diz assim, mas não interessa, eu quero ser o seu cliente, eu não quero ser mais um, né? É que hoje em dia a gente fala bastante dessa advocacia de boutique, né? Sim. Eu já ouvi essa expressão várias vezes. Eu tinha pensado nisso, mas não sabia que isso estava se comentando. E aí eu vi uma pessoa denominando o que eu tinha pensado. É aquela advocacia exclusivista, Isso. sabe? Que ele te cuida do começo ao fim. E que você não tá Advocacia num de grande... negócio, Antônio Advocacia de Neide. negócio, personalizada. você não é mais um no meio de, atende a ele 2 horas, bota ele 3. Não, Sim. geralmente quando eu vou atender um cliente, eu deixo um espaço bem grande para ele reservado, porque eu sei que eu sou psicóloga, amiga, São advogada, vidas, né? contadora. Não é só mais um processo. Isso. São E mais pessoas. alguma coisa. Então, assim, entender isso foi a minha primeira dificuldade. Mas depois que eu entendi, foi que virou a chave que eu disse, eu quero isso, eu gosto disso. Maravilha. E eu tenho certeza que para um jovem advogado, o que ele precisa é estar disponível para aprender. Ele não precisa saber tudo. Ele não precisa ter a melhor roupa, o melhor escritório, a melhor caneta, o melhor isso. Ele precisa estar disponível para aprender. Poderia usar o termo até humildade. Estar disponível para entender como é que funciona. Porque eu vejo, às vezes, as pessoas, hoje em dia, com essa
aceleração de tudo acontecer muito rápido, ele acha que ele vai sair da faculdade, ele vai botar aqui na rede social e vai ser o especialista da área, o melhor e tudo. E não, cara, não é assim. Muito bem. Vai devagar, você vai aprender com outras pessoas, esteja disponível. Sim. Esse teu conselho Né? ele serve para a Perfeito. vida inteira, Tem humildade, né? Pra porque eu tá acho que- aprendendo. É uma humildade, é uma É. espécie de humildade. Esteja ali, de ouvidos atentos, Isso. olhe o que aquela outra pessoa tem pra te falar. Perfeito. Sempre tem alguém a pessoa sempre vai te ensinar alguma coisa. Isso é o grande ensinamento a vida inteira, E né? se capacite, né? Acho que É. principalmente isso. Isso. Eu costumo falar muito no escritório, principalmente para os estagiários, que existe 2 tipos de ganhos, que são os ganhos tangíveis, que é o dinheiro, mas também existe os ganhos intangíveis, que é o conhecimento. Isso. Então, o estagiário, ele não tem que focar nos ganhos tangíveis, no dinheiro. E nem nós, quando estamos iniciando, quando iniciamos na advocacia propriamente dito, nós precisamos focar nos ganhos intangíveis, que é o conhecimento. Porque quando você tem o conhecimento, você tem as estratégias, você faz um planejamento e executa, não tem como os resultados não aparecer. Eles vão aparecer. Verdade. É a base, Mas primeiro você precisa ter o conhecimento. Isso, muito, muito bom. Porque essa ideia de você estar aberto para a vida, para tudo que a vida te permite, e dentro da advocacia, e ao mesmo tempo é tudo muito dinâmico. Você está aqui dentro de uma área específica e vem uma outra área que te convida, né? A advocacia vai convidando a gente a conhecer novas áreas. E hoje está tudo muito dinâmico. A gente vê uma advocacia completamente moderna, uma advocacia que faz uma conexão com o digital, que quem não estiver dentro desse Uma processo, advocacia né? empreendedora. Né? Que ela te convida a isso. Então, tanto que eu digo, eu trabalho com direito ambiental, sim, mas existem as vertentes que eu tenho que estar aberta e às vezes tem pontos que eu não conheço tão bem, preciso estudar e sentar, e eu sento para estudar. Né? Então, esse que eu acho que também é um grande conselho. Você não precisa saber de tudo, mas você pelo menos tem que se colocar para aprender e ser o melhor naquilo. Né? Então, a melhor solução eu vou dar, eu vou me dedicar ao máximo, vou dar o meu melhor. E aí, nesse caminho, você descobre o que você realmente gosta, o que você realmente é bom. Às vezes você pensa que é muito bom em alguma coisa e, na verdade, tu é em outra coisa. Vai se Exatamente, descobrindo, né? perfeito. E tem que principalmente se capacitar quando você está iniciando, né? Porque a pessoa vê um jovem advogado, ele não dá tanta credibilidade para quem está iniciando. Então, o seu preparo, o seu estudo tem que ser muito maior, né? Muito mais visível do que só a cara de jovem, né? Seu rostinho. Isso mesmo. Só que eu já vejo a juventude também como algo bom, né? Porque quando você está iniciando, você está com aquele gosto de gás, querendo Traz o trabalhar, frescor, né? querendo realmente prestar serviço, né? Exato, E tá ali querendo conhecer. É uma dádiva a juventude, mas também é uma dificuldade no início, né? Você olha assim, por exemplo, as pessoas olham pra mim lá no Colégio de Presidentes, me deram 18 anos. Ah, que bom, é tão bom, né? E aí a gente chega ali no fórum, por exemplo, pergunta se você é estagiária do escritório. Não, eu sou advogada. E aí a nossa competência, né, nossa história, nosso preparo tem que falar muito mais do que o nosso rostinho frente, jovem, né? Ele tem que estar na sua frente. É muito interessante quando a gente fala sobre nichar, escolher a área de atuação. Eu tenho um programa de mentoria e eu percebo que essa é uma das maiores dificuldades. Em qual área eu vou atuar? O que eu vou escolher? O que eu vou fazer? Então, além do experimentar, que é extremamente importante, experimenta, ver se você gosta, se é aquilo mesmo, se os seus viés estão ali, os seus princípios, os seus valores estão alinhados. Mas se a gente ficar somente nesse de experimentar, a gente pode não chegar a lugar nenhum. Você fica experimentando. Né? Então, tem os nichos, tem os subnichos e mais ainda. E quando eu estou ajudando a pessoa nesse processo, que é um processo muito difícil, eu sempre falo do livro Essencialismo, não sei se vocês leram, que é um excelente livro. E ele fala justamente quando você vai escolher algo, você poderia aí já excluir muita coisa quando você aplicasse essas 3 técnicas que ele chama, que seria a paixão. Se você tem a paixão por uma coisa, então você define, eu gosto de penal e trabalhista, tem essas 2 áreas. Você tem paixão por penal e trabalhista? Eu tenho paixão pelas 2. Então, essas 2 aí, elas continuam. Existe uma necessidade no mercado? Sim. Você tem que olhar para isso, porque prático, isso é muito relacionado à sua localização. Isso daí a gente não pode desprezar. É diferente áreas aqui em São Paulo, por exemplo.
Lei Geral de Proteção de Dados. A gente sabe que lá em São Paulo É não outra é realidade. difícil você encontrar Uhum. um cliente fazer um Sim. programa de adequação. Aqui em São Luís a realidade é diferente, certo? E então ele analisa se ele tem essa paixão, se existe essa necessidade no mercado, essa demanda no mercado, mas também ele analisa se ele tem habilidades para isso. Porque a gente conhecer as nossas habilidades, ela é muito importante. O autoconhecimento Então, também, tem né? áreas que você exige habilidades que não são suas. Por exemplo, Isso. tribunal de júri. Não é todo mundo que consegue fazer um tribunal de júri com Isso. excelência. E pode até conseguir, mas o tempo que você vai levar vai demorar muito mais. Vai. Então, é importante... o tempo é o nosso ativo mais precioso, gente. Muito. Nós precisamos ter cuidado com o tempo. É Se nós verdade. queremos atingir aí um sucesso, que eu acredito que é um desejo comum, nós precisamos olhar para o nosso tempo e atuar de forma estratégica, porque as estratégias elas servem justamente para isso. Então, esse livro ele tem esses 3 pontos que você precisa analisar: a paixão, demanda, necessidade do mercado e suas habilidades. Então, quando você olha para essas 3 características, você já consegue eliminar muitas áreas. E foi Maravilha. justamente isso que eu usei para eliminar muita coisa da minha Muito vida bom. que não era essenciais. Muito Eu bom. falei em relação à advocacia no interior, você acaba sendo clínico geral, mas a necessidade de nichar, ela é muito, né? Muito importante. Muito. Porque você só consegue ter excelência naquilo que você foca, né? Então não Isso. adianta a gente querer abraçar tudo e acaba querendo saber um pouquinho de cada e não ser realmente bom naquilo que você É verdade. está focado. É verdade. E isso é muito importante. Eu às vezes fico pensando... Eu já comecei a separar aquilo que eu realmente... Já olha usa isso é muito bom. eu já 3 tô... técnicas aí para Porque excluir muita quando coisa. eu falei, né, que eu tenho muito facilidade em aprendizado, e aí eu comecei, acabei de me formar, tô pegando um pouco de tudo, então toda área eu consigo desenrolar. Sim, mas além disso, eu preciso focar naquilo, e aí eu já tenho as áreas que eu tô trabalhando mais, né, estudando, me capacitando naquilo, porque eu quero ser excelente na área que eu escolhi. Muito bom. Não tem como a gente ser excelente em tudo, por isso que tem a questão das parcerias, né? É verdade. Eu fico assim, eu acho que um grande conselho, né? Falando de tempo, aqui você falou de tempo, acho que a gente, eu ficaria aqui um mês só falando com vocês, que eu tô amando esse papo. Passa rápido. Passa rápido. A gente estava comentando no começo, né? O tempo que a gente vai ficar e vai passando, a gente não percebe, porque é tão agradável ouvir o outro, ouvir a história né, de mulheres, principalmente vocês, maravilhoso. Eu tô aqui só aprendendo, tô né, no primeiro lugar da fila ouvindo essas histórias, porque a gente tem que tirar o chapéu pra gente mesmo, para quem está do nosso lado, para quem a gente admira. E, assim, já encaminhando para o fim, o que a gente pode falar para as mulheres advogadas, né? O nosso projeto é um projeto que está começando, é um projeto que ele pode ganhar muita adesão, e eu já tenho, assim, convidado todas as mulheres advogadas, estudantes, pesquisadoras, enfim, que queiram entrar junto com a gente. E o que vocês diriam, assim... Eu acho que a gente pode, talvez, fazer um fechamento, convidar vocês para a gente falar um pouco isso. O que vocês imaginam de uma mulher no poder, né? Será que nós podemos chegar lá? Como é que vocês visualizam a mulher no poder? A mulher na política, a mulher exercendo cargo de poder. A gente está agora dentro de um processo, né, de eleição de quinto constitucional, por exemplo. Será que essa mulher ela tem o direito de chegar lá? O que vocês veem com relação a isso? Dessa vez, eu vou querer só ouvir. Eu acho que ela tem o direito, não. Eu tenho a certeza que ela tem o direito e capacidade técnica, inteligência emocional, todos esses atributos que são necessários e que podem, sim, exercer essa função tão honrosa de formas de excelência, né? Não tenho dúvida nenhuma. Nós, mulheres, temos uma dádiva aí de fazer várias coisas, de cuidar de várias áreas. E, de fato, ser mulher não é fácil. Eu não gosto de trabalhar com vitimismo, daquela figura que coloca nas mulheres que é vítima, que tem que ter, porque elas são vítimas. De fato, nós somos vítimas, sim, mas não é essa bandeira que precisa ser levantada todo dia e toda hora em todos os lugares. Nós merecemos estar nesses cargos porque nós temos a capacidade técnica também de exercer, nós temos todos os direitos que os homens têm, e nós precisamos apenas de oportunidade. E quando não nos dão essas oportunidades, nós precisamos criar as nossas próprias oportunidades. Eu falo muito que na minha vida profissional, na minha vida como um todo, a minha maior dificuldade é ser excelente em várias áreas. Então, eu quero ser uma boa filha, eu quero ser uma boa serva, eu quero ser uma excelente mãe.
Sou apaixonada pelo meu filho, como toda mãe é, mas Sim. é um amor assim extraordinário, porque quem acompanha na minha rotina no Instagram, que minha presença no digital, ela é atuante, porque eu entendi que existe essa necessidade, eu preciso estar no digital, eu preciso trabalhar a minha marca, porque um dos pilares para que você possa trabalhar uma marca é trabalhar a sua imagem pessoal, trabalhar o seu posicionamento e também trabalhar a sua imagem no digital, a sua presença no digital. Então, quando eu entendi isso, eu comecei a trabalhar no digital. Para quem me segue sabe que eu atuo lá não tanto como eu gostaria, porque eu tenho que cuidar dessas outras áreas, mas eu tenho uma atuação sim. E quem me olha lá acha que eu não tenho tempo para minha família, não tenho tempo para meu filho, porque é muito Dinâmico, trabalho. muita Mas a coisa. minha atuação no digital mostra muito do meu trabalho. E eu quero ser uma excelente esposa também. Então, quando você pega todas essas áreas, coloca numa mesa para uma única pessoa dar conta de tudo, se torna muito difícil. Então, com certeza, essa é uma dificuldade latente de nós mulheres, mas que elas podem ser, sim, trabalhadas. Eu acredito na prosperidade em todas essas áreas. E é por essa Você não prosperidade que eu precisa luto. ser 5 em uma delas, né? Pode ser 10 em tudo. Com certeza. Que maravilha. E assim, a gente vai compensando, a gente vai aprendendo. Nós somos eternos aprendizes, a gente Não vai é linear, aprendendo. né? É, Essas exato. notas, elas vão... Isso, elas vão... E é Tem hora que isso, tá 10, tem hora que tá 9,5. Isso, e eu defendo muito, assim, você tem que ter equilíbrio. Gente, o que é equilíbrio? É isso. Não tem equilíbrio, tem compensação. Então, tem semana que eu estou extremamente focada na minha vida profissional. Ontem, por exemplo, para eu estar aqui hoje, eu tive que trabalhar ontem muito. Assim, botei o fone de ouvido e só fui trabalhando. Tudo que eu tinha que fazer, falar assim, tu tá com cara de cansada, vai para casa. Não, eu tenho que fazer porque amanhã Mas eu quero daqui a pouco tu vai aproveitar essa maquiagem. eu quero estar disponível no Esse café vai virar um podcast. drink. Não, eu sou zero álcool. É um drink zero álcool. Isso, vai sextou. Mas né? ser mulher é muito desafiador, mas é muito prazeroso. Muito. E quando uma mulher... Eu adoro ser mulher. E quando uma mulher chega lá, eu acho que nós, mulheres que estamos na Ganhamos plateia, juntas. precisamos comemorar. Com certeza. Que eu acredito que é um desafio de mulheres que já estão no poder. Isso. Então, muitas mulheres, como ela mencionou aqui, vê como concorrente, acha que não merece, tá lá porque é bonita, e nunca olha o profissional, não olha o quanto essa mulher teve que abrir mão de muitas coisas para que pudesse estar. Então, mais do que criticar, na verdade, a gente não pode criticar. Cada um tem sua história, tem sua realidade. Nós precisamos abraçar, precisamos apoiar, quando ela cair, a gente tem lá, vamos, levanta, você consegue. Cada um tem o seu momento, existe espaço para todas nós, eu não tenho dúvida disso. Cada um com sua habilidade, com sua especificidade, com sua luta e com seu trabalho. Maravilha. Alguém mais quer falar? Eu acho que ela falou bastante, mas puxando esse gancho aí do vitimismo, que eu também não compartilho dessa ideia, eu acho que ser mulher é um privilégio. Sim. É verdade. É um privilégio. Eu trabalhando na advocacia, né, nessa lida toda, eu vejo que ser mulher é um privilégio. Eu entendo que existem mulheres não privilegiadas, mas eu acho que isso é do ser humano. Existem seres humanos privilegiados e outros não. Mas, em termos gerais, eu acredito que ser mulher é um privilégio. E uma mulher ocupando cargos de poder me traz, historicamente, a sensação, e aí a certeza vem na prática, né, de que será uma mulher competente justamente porque ela consegue dar conta de vários campos ao mesmo tempo e equilibrar isso. Uma mulher consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Enquanto geralmente os homens só conseguem fazer uma. Tem duas coisas que o homem consegue fazer ao mesmo tempo, porque isso eu não consigo. Eu falo pro meu marido direto, que é dirigir e mexer no celular. Eu falo, essa habilidade eu não tenho e não quero ter. Eu tenho essa habilidade, por favor, não grava. Eu não quero ter. Não, eu morro de medo, sempre fico brigando. Para de mexer no celular, para. Depois tu responde, depois tu liga. Essa habilidade eu não tenho, porque eles sempre falam isso, né? Não desenvolva. Homem não consegue viciante. fazer. Não, eu não tenho. Deixa lá dentro da bolsa. Eu sei que dá pra esperar. Eu morro de medo. A mulher, ela tem o primeiro, o segundo, o terceiro turno. Ela é mãe, ela é empresária. Ela faz tudo. E tem oportunidade, tem necessidade de fazer tudo, né? Porque, assim, a gente realmente tem que se desdobrar, né? Eu não tenho filhos, mas eu sei que quando eu tiver, eu vou ter ali o meu primeiro, meu segundo turno de mãe, de esposa, de advogada. Realmente, o que eu digo para as mulheres é ocupem espaços, né? Ocupem espaços de liderança. Todas nós somos capazes de estar ali. A gente pode ter um pouco mais de dificuldade, até por causa do histórico
da sociedade, né? Isso. Que tá ali, a gente tem que estar se provando o tempo todo, a gente tem que se provar como advogada, a gente tem que se provar que é competente, a gente tem que se provar que a gente está ali pela nossa competência e não por outros meios, porque infelizmente a sociedade ainda leva muito a mulher, porque ela é bonita, porque ela fez isso, porque ela fez aquilo para estar ali. E a gente não tem que abaixar a cabeça para isso e achar que só daquela forma que a gente chegaria ali, né? A gente sabe que não é só daquela forma que nós chegaríamos ali, então a gente está aqui para desmitificar essas coisas. Em relação a estar ali ocupando espaços de liderança pela nossa história, pela nossa competência e continuar provando isso. Às vezes a gente sabe que um homem não vai ser questionado por coisas que a gente é questionada, né? Então a gente tem que provar que não tem necessidade disso, né? Desse questionamento. Tem muitas barreiras ainda pra gente quebrar. O direito da mulher é uma coisa muito recente ainda, mas nós estamos aqui para representar e ser voz de mulheres que estão ali, não tem essa, como você falou, né, em relação ao privilégio. Elas não têm o privilégio de estar aqui, mas nós estamos aqui, nós somos vozes delas mesmo, também. Perfeito. E quando, assim, uma coisa que eu sempre vibro, né, quando uma mulher chega no poder, eu me sinto muito representada. Aquela história de que você falou, eu vibro também, né? A conquista é nossa. É nossa, exato, é coletiva. E ao mesmo tempo, mas ela só chegou lá porque ela se colocou à disposição. Sim. Porque ela foi, ela enfrentou e ela se colocou, né? E tiveram outras antes dela lutando pelo aquele direito dela estar ali, e ela só chegou né? ali porque houve toda essa história e é muito interessante reconhecer isso, olhar para trás e reverenciar, né, todas essas mulheres que antecederam esse processo. Mas, sem dúvida alguma, né, a gente se colocar à disposição e a gente dizer, nós estamos aqui de igual para igual. Claro que as políticas afirmativas são importantes, de inclusão são importantes, mas são necessárias. A questão da paridade, por exemplo, é algo necessário, porque a gente sabe que muitas vezes ela não é que ela não tem a força, a capacidade de estar ali, mas às vezes ela não tem um incentivo suficiente, né, para estar ali, ou então não tem apoio suficiente para estar ali. Então é necessário essas coisas. Eu digo que são coisas emergenciais, é como as cotas, por exemplo, são coisas emergenciais. A sociedade necessita daquilo agora. Não significa que a gente nunca vai evoluir para aquilo ser em paz de igualdade, mas a questão da equidade, né? Exatamente. Não é só a igualdade em si. A gente está partindo no mesmo... Só que entre ali naquela linha de chegada tem a casa que você está cuidando, tem os filhos que você está cuidando, tem os preconceitos que você passa, e o homem não passa por essas coisas, né? Eu falo muito isso lá em casa. Eu falo assim, olha, você não entende. Não quando acontece comigo, mas quando acontece com outra mulher. Isso. Eu sei o quanto outras mulheres abrem mão de muita coisa para exercer esses cargos de liderança. Exato. Mas eu costumo dizer que a maior dádiva de ser mulher, de nós sermos mulher, nós somos agentes de transformações. Isso eu não tenho dúvida disso. Perfeito. Então, eu gosto muito de olhar para o aspecto positivo das circunstâncias, das situações. Ao mesmo momento que existe o negativo, que são todos esses desafios que vocês acabaram de elencar, existe o impacto positivo, que é de você romper quando uma mulher se destaca, quando uma mulher lidera um grupo de várias mulheres, de vários homens, ou então quando é misto mesmo. Então, isso é muito importante, porque a gente olha assim, ela conseguiu. E eu posso também. Eu também posso conseguir. Eu vou lá. Você se vê, né? Você se muito vê, importante inspira. E são essas histórias que nós precisamos mostrar. Isso mesmo. Porque essas histórias, elas conectam. Exato. Praticamente aqui nós temos histórias muito parecidas. E histórias lindas, eu fiquei assim, entusiasmada e assim, tem tudo a ver com o projeto. Tudo que eu sonhei está acontecendo, de verdade, aqui com esse podcast, com essa estreia do Advocacia Delas. Ver essas mulheres, a gente colocando, né, toda essa história, toda essa bagagem, todo esse entusiasmo, toda essa força que temos e ser agente de transformação coletiva, né? Nós estamos juntas, eu acho que essa é a frase que tem que ficar. Sim. Nós estamos juntas e não vamos ser um agente de transformação. Vamos ser agente de transformação. Estou muito feliz, eu queria agradecer imensamente o compartilhar de vocês, do conhecimento, da história, de estar aqui fisicamente, de se colocar, de ter encontrado um tempo na agenda de vocês, né? Todas, eu sei que tiveram dias super corridos, nos vai-vens da vida, dentro do escritório. A Starlet estava lá o dia inteiro em reunião da Comissão da Mulher e conseguiu um tempinho para estar aqui hoje, mas está falando em nome das mulheres, mas nós estamos falando em nome das mulheres, né?
Então, eu estou muito feliz de estar vendo tudo acontecendo, se materializando, e eu sei que é só o começo de todas nós, né? Eu costumo dizer, o céu é sempre o limite para a gente. Então, vamos acreditar nisso e não ficar simplesmente também sentado esperando acontecer. Faça acontecer e contem conosco, né? Nós, mulheres, precisamos contar uma com a outra. Porque eu tenho certeza que no dia que eu desanimar, eu vou ligar para uma de vocês e a gente se E se a gente anima. estiver desanimada, a gente chora junto e depois... Isso. Levanta a cabeça e Isso vai. mesmo. Enxuga as lágrimas. Agora sim, aproveitando esse final, eu queria só aqui divulgar um trabalho de uma pessoa muito querida, que é uma lembrança para cada uma de vocês. Tá vendo como mulher faz tudo? Pensa em tudo. Deixei escondido para vocês não verem. Esse trabalho. Quase eu estrago a surpresa. Pode abrir já? Pode até mostrar se Delicadeza, quiser. só as mulheres mesmo. Esse pra trabalho, pensar. já mandando um alô para o meu querido amigo Sidney Collins, é um trabalho feito totalmente reciclado, né? Ele utiliza folha de bananeira e casca de cebola. Vou né? usar agora, Fazer meu planejamento. papel é esse. Cheiroso. Teu planejamento é esse, viu, Ioneide? Vai ser usado. Tem um E eu queria divulgar o trabalho dele. O Sidney acompanha a minha vida desde 1 milhão de anos. Não sei nem desde quando. Sidney, um abraço para ti. Ele disse que assistiu o podcast. O Arte Papel. Obrigada, Sidney. Arte Papel SG. E cheiroso. Sigam. É cheiroso? É cheiroso. Eu tava Sigam com curiosidade ele. de cheirar, mas eu Ficou fiquei com com medo medo. de ficar feio aí. O Ai, gente, Sidney não tem tem um vergonha. trabalho fantástico. Ele faz Vou guardar minha arte. canetinha de E sempre que eu posso, eu coloco, né, o trabalho do Sidney nos meus projetos. Sidney fez o meu casamento, todo sustentável. Todos os detalhes do meu casamento foi ele que fez. O meu casamento foi lixo zero. O chá de bebê do meu filho foi lixo zero. E eu realmente vivo a sustentabilidade. Eu não só coloco isso como, né, uma teoria, eu realmente pratico. E é um artista, é alguém local, é alguém que faz um trabalho socioambiental muito grande, né, que nos dá assim, esse retorno. E eu não podia, né, deixar de, dentro do projeto Advocacia Delas, incluir também a sustentabilidade, que é outra vertente do projeto. E por isso esse carinho aí para vocês, né, registrarem os seus principais momentos e a minha eterna e grande gratidão por esse momento, por estarmos juntas. Não sei se temos aí perguntas, não sei, acho que nem dá mais tempo a gente... Mas enfim, Estamos aí. já temos mais de 1 hora, né? Gente. 1 hora e pouquinho. Eu falei pra vocês, é muito bom muito essa bom, troca, né? muito Esse bom. compartilhamento de Passou experiências. voando. Exato. Começou, Olha, parece que eu só já tem vou 15 registrar minutos. aqui que ficou muita coisa que eu gostaria de falar, então aceito novos Sim. convites. Novos Eu convites. também. Eu A quase gente não aqui, fa- um assunto olha, vai tem puxando o os outro, a gente quer bastidores. falar, e aí Quase não que tem eu falei, como. Enquanto vocês vão falando, eu vou aqui Lembrando. pensando em várias coisas e eu fico me controlando para não interromper. Mas, gente, muito obrigada pela audiência, por estarem conosco nesse processo, nesse projeto. Já fica aqui mais uma vez o convite. Participem da Advocacia Delas, fiquem atentos para os nossos novos acontecimentos, enfim, ações. Né? Muita coisa boa vem por aí. Esse é o primeiro podcast, primeira edição. E vão vir outras edições, né? Fico também aguardando sugestões, né? Participe, olha, Lorena, uma ideia tal. E não assim, não pense que é a Lorena. O projeto é nosso, é de todas as mulheres. É delas. Sobretudo da gente que começou com isso aqui. Vai, Então, nós já somos donos. E eu queria também dar um alô aqui para os nossos bastidores. Gente, beijo, obrigada por tudo. Ao Sérgio, né? O estúdio que a gente está fazendo aqui, o podcast. FEG, obrigado por me corrigir. Depois a gente vai postar para vocês aí o local do estúdio fantástico, assim, um ambiente maravilhoso. Fomos muito bem recebidos, com toda a estrutura necessária. Quiser fazer seu podcast, pode contar com o estúdio deles. E um grande abraço. Acho que não tem... A gente vai responder as perguntas aí nos inbox da vida, porque foi muito tempo, né? Vamos finalizar aqui brindando esse projeto. Sim, maravilha. Muito obrigada, gente. Um brinde ao Luz para todos protagonismo, né? nós, isso mesmo. Olha, eu já bebi toda a tem minha que água. beber, senão... Obrigada. Quem brinda Obrigada bebe, como mesmo. diz meu filho. Um grande abraço, gente. Obrigada pela Obrigada. presença de Obrigada, vocês gente. aqui Foi um também. prazer conhecer Foi um vocês. prazer. viu? Igualmente. Só Muito pra obrigada. registrar. Vamos marcar outros encontros aí. Vamos, já está Além da marcado. advocacia, né? Isso. Muito obrigada.